Pessoal. Eu vou cortar a imagem. Eu vou cortar a minha imagem para facilitar a recepção por vocês aí, né? Tem mais gente chegando, Marcos Vinícius, Giovanni Bonatelli. Já estamos aqui com 5 acompanhando os trabalhos aqui, beleza. Bom dia, Marcos, bom dia, Bonatelli. Deixa eu ver aqui, o Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius e o Bonatelli têm participado desde o início, né? Tem meu acompanhamento aqui. E já está gravando. Então, deixa eu desligar. Eu falei que ia desligar, acabei não desligando. Desligar a imagem, só para poder compartilhar dados com vocês de maneira mais rápida, né? Então, deixa eu começar já compartilhando a apresentação. Agora aqui. Chegou mais alguém. Então, deixa eu ver quem foi que chegou. Quem foi que chegou? Quem foi? Só um minutinho, pessoal. Quer dizer, Luana e o Nicolas. A Luana e o Nicolas chegando também. Beleza, que bom, que bom. Para participar aí, me ajudar um pouco também, né? Aqui na... Então, o Nicolas também está participando, né, desde o primeiro dia. A Luana veio no primeiro dia, né, Luana? Bom dia aí, Nicolas, bom dia, Luana. Todo mundo, não esqueçam de deixar um bom dia, já indicando a chegada, né? Valeu, Nicolas. O Nicolas já colocou o bom dia. Para ficar registrado no chat, né? Luana, por favor, você também dê um bom dia aí no chat para ficar registrado, né? A chegada de você no chat. Né? O chat é uma das poucas comprovações aí que nós temos, e eu estou gravando, e então isso fica guardado aí no chat. Procurem, pessoal, a todo momento tá colocando mensagens, né, alguma coisa assim para tirar dúvida. No retorno pós-intervalo, né, o intervalo nosso, todo mundo já sabe, 9h40, né? Então, nesse retorno também, colocar um aviso aí para mim, né? Já retornei aqui, para ficar registrado a sua presença aqui, tá bom? Ok, pessoal? Bom, eu já estou compartilhando aí a tela da minha apresentação, né? Como é de praxe, né, eu sempre abro aí os trabalhos, né, colocando o que nós vamos fazer, a questão das tarefas, né, e como eu falei, nós estamos chegando cada vez mais próximo do final aí, né, temos um mês aí para fechamento das notas, né, então estamos chegando, né, então bastante atenção nessas, acho que dá menos de um mês, né, não sei se, em torno de um mês aí. Então, bastante atenção, né, e procurem estar, na medida do possível, finalizando, assistindo às aulas, quando não vier, né, para ir tentando fazer as tarefas, tirando dúvidas, quando necessário, né, participando das aulas, para facilitar. Se caso tiver algum problema, por favor, né, tem os fóruns, tem o e-mail lá no Canvas para se comunicar comigo, né, isso facilita muito. Ok? Deixa eu só colocar agora aqui, antes de iniciar, o chat, uma vez que eu já estou compartilhando, ficou mais fácil. Bom, nós vamos, então, finalizar o tópico 2, que é falar dos gráficos das funções e equações de duas variáveis, né? Faltam esses daqui, tá? Não vou demorar muito, não. Então, antes do intervalo mesmo, eu acredito que eu já estou entrando no tópico 3, que é uma continuação do tópico 2, mas eu coloquei o tópico 3 para chamar a atenção, né? É uma boa aplicação dos gráficos das funções e equações, né? De duas variáveis, na verdade, funções. É chamada de curvas de nível, tá? Ou, como que é o nome lá? Fugiu. Mapas de contorno. Curvas de nível ou mapas de contorno, tá? É um termo que pode ser usado também. Tem muita aplicação e eu vou estar dando detalhes sobre curva de nível hoje, né? Os gráficos das funções, né, que é o tópico 2, né, falta o hiperboloide de uma folha, cone, hiperboloide de duas folhas e o paraboloide hiperbólico, tá? E depois eu vou mostrar uma ou outra função geral ali, né? E, se necessário, vou estar usando o GeoGebra também, né, para facilitar o entendimento, ou pelo menos a percepção do que é o gráfico, né? Então, aqueles que estão chegando hoje, que é o Ulisses, né,
Ulisses, nós trabalhamos aqui com o laboratório GeoGebra, né, para fazer os gráficos. Então, vai ser interessante eu estar mostrando, pelo menos dessas formas que estão aí do capítulo 2, do tópico 2 ainda, né, os temas aí, hiperboloides, né, cone e paraboloide, você vê um exemplo ou outro, né, porque eu estou pedindo, né, pessoal baixar, dá para baixar até no celular, né, eles têm, o Android, por exemplo, eles têm um aplicativo, né, que é o laboratório GeoGebra. Então, do material que eu estou enviando, o laboratório faz parte aí, né, dos trabalhos que nós temos feitos em sala de aula, tá ok? Então, eu vou mandar essas referências todas para você poder baixar esse pacote aí de aplicativo do laboratório, tá bom? Então, nós vamos terminar esses quatro gráficos aí, né, que, como eu falei, não vai demorar muito. Depois eu já entro, né, falando sobre curva de nível. A tarefa 2, né, a referência de entrega 23/3. Aqueles que estão chegando agora, é claro, né, vou dar um tempo maior, né, aqueles que tiverem também muita dificuldade, procurem não ultrapassar muito essa entrega, né, uma vez que já está acompanhando aí desde o início, né, para poder ir finalizando, entrando no ritmo normal aí que a gente vai cobrando, né. E curvas de nível, né, já tem aí a tarefa 3, também vai ser usado o GeoGebra, né, eu peço lá para construir as curvas, né, no R3, né, como nós chamamos aqui, R3, só que as curvas de nível é no R2, isso que daqui a pouco eu vou estar falando. Então, de fato, vai ter que usar, né, depois vocês vão perceber que eu vou fazer alguns exemplos, né, de curva de nível, vocês vão ter que usar o R2 também lá no GeoGebra, tá bom? Então, nós temos muita coisa para fazer, né, como sempre, e eu procuro estar dando muito atenção na aula, né, para ficar o máximo detalhamento para vocês chegarem na lista de exercício e não ter muito problema, né, com a lista, né? Essa é a minha intenção, mas eu sei que pode surgir muitas dúvidas aí. Outra coisa que eu espero é que vocês estejam trocando informação pelo WhatsApp, né? Isso daí é super importante, além de que hoje está chegando o Ulisses, né, o Cristo Lorde, seria interessante vocês estarem abraçando um pouco aí o companheiro, né, para que possam estar trabalhando diretamente com ele aí né, nesse grupo de WhatsApp, né, para trocar informação, né, para dar dicas entre vocês também, né, às vezes uma coisa mais fácil para vocês estarem conversando sobre as listas, né. Então, eu tinha falado que a entrega é individualmente, né, mas se vocês fizerem em grupo, vocês podem colocar até o nome dos integrantes que participaram desse trabalho, né. Então, vamos lá, vamos começar, né, já são 8h13, está gravando, então espero que essas informações gerais fiquem disponíveis aí para todos vocês, né. Então, dando continuidade ao tópico 2, e já pensando no finalizamento, nós vamos começar a falar agora do hiperboloide de uma folha, né. O hiperboloide, né, está relacionado com a hipérbole, né, a hipérbole lá no R2, né, que nós já tínhamos feito justamente, né, essa questão da hipérbole. Opa, peraí, pessoal, aqui eu estou com um probleminha aqui, peraí. Deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar. Opa, não é fácil não isso aqui. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, sai outra. Só um minutinho, deixa eu voltar onde eu estava. E, peraí, não mudou. Peraí que Peraí que a coisa aqui está um pouquinho ruim. E a canetinha aqui hoje não vai me ajudar. Peraí, já apago tudo isso aqui de outra forma. Pronto. Desculpa aí, mas não sei o que deu aqui, que não está acionando a caneta. Não está mesmo. Tá, não estou conseguindo dirigir ela aqui no... agora foi. Vamos ver se eu consigo apagar. Agora sim. Bom, então, só pegando aqui um detalhezinho com a caneta. Opa, chegou mais alguém. O Carlos, né? Então, às vezes a gente apanha com essas canetas aqui. Deixa eu recolher essa tela. De fato, não está funcionando direito a caneta hoje. Bom, eu vou colocar aqui. A hipérbole, né? A hipérbole era uma equação, né? A equação da hipérbole, não sei se vocês se lembram, mas essa que eu estou digitando aqui, né? Ela aparece desta forma, ó.
Na hipérbole, né, um exemplo que eu coloquei lá, isso daqui é a equação de hipérbole, né? Hipérbole. No R2, tá? Isso aqui é no R2. Tá bem lento aqui, eu não sei se é a internet, se é meu PowerPoint aqui que está dando problema, mas está bem lento, né, não sei o que está acontecendo aqui, pessoal, me perdoem aí, mas até para salvar está devagar aqui. Então, a hipérbole era no R2, né, uma curva, né, que tem umas certas características, já revi isso, né, então, aqueles que estão assistindo aí o tópico 2, né, também lá nas revisões, a hipérbole é uma curva no R2, e tem um paralelo com o hiperboloide, né? Na verdade, vamos dizer assim, são duas figuras, né, no R3, né, no espaço cartesiano, que, né, tem correspondência com a hipérbole aqui, né? Então, é claro que tem alguns detalhes entre essas duas figuras, né, que é justamente o hiperboloide de uma folha e o hiperboloide de duas folhas, tá? Mas a base, né, do entendimento do que vem a ser essas duas figuras no R3 vem da hipérbole. E na hipérbole, nós temos aí x quadrado, né, x quadrado, né, dividido por 4, eu estou pegando um exemplo aqui, né, menos y ao quadrado dividido por 9, né? E, de fato, né, na hipérbole, um dos eixos, a hipérbole não toca, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, o x, eu vou até colocar o x quadrado, ele está positivo. Então, o gráfico da hipérbole cruza o eixo x, mas não cruza o eixo y, porque o y é negativo. Isso eu tinha já discutido na revisão lá atrás, mas é importante falar agora, porque vai acontecer algo semelhante, né? Então, na hipérbole, vai aparecer as variáveis ao quadrado, então aqui é importante perceber esse detalhe, né? As variáveis estão ao quadrado, esse é o primeiro ponto, então as duas estão, x e y, e apenas uma das variáveis, né, uma das variáveis vai estar, terá o sinal negativo, uma delas, tá? Nessa questão da hipérbole. Vamos ver o hiperboloide de uma folha, como é que ele se apresenta a equação geral. Lembrando, né, de novo, agora aqui, como eu coloquei o exemplo, eu tinha mostrado para vocês que a equação geral da hipérbole é dada da maneira que eu agora estou colocando ali, fazendo aqui uma referência a uma aula que eu já tinha colocado. Então, de fato, essa equação, vou até ampliar um pouquinho, então é x quadrado dividido por a ao quadrado menos y quadrado sobre b ao quadrado. Essa é uma das versões da hipérbole, tá ok? Eu poderia trocar o sinal e colocar o sinal negativo no x, no termo x quadrado, né? Isso vai fazer? Bom, a diferença é que a hipérbole cortará, de fato, né, o y, mas não o x. Então, notem só, a linha, né, o gráfico a curva que, né, nós temos da hipérbole, neste caso que eu inverti o sinal, ela corta o eixo y, não o x. Mas eu vou manter o exemplo original que eu tinha colocado, em que, neste caso, que eu coloco o menos na frente do termo quadrático do y, significa que a curva não corta o eixo y, mas corta o eixo x. Então, essa é a interpretação gráfica do que vai acontecer quando eu coloco a hipérbole, né? No caso, vai ser um hiperboloide. Por quê? Porque a hipérbole é no R2, o hiperboloide é no R3, que é o que nós estamos trabalhando, né? Então, tá aqui, ó. Vamos olhar o hiperboloide. Primeiramente, é essa figura que vocês estão vendo, né? Essa aqui seria a característica principal, né? De observar ela. Então, é chamado hiperboloide de uma folha. E o primeiro detalhe é o fato de que, olhando o eixo Z, né, olhando para o eixo Z, você vai perceber que a curva não corta o eixo Z, tá ok? Não corta o eixo Z. Então, aqui o eixo Z, vocês estão vendo essa forma que se aparece bem suave aqui no limite da figura, vai formar justamente a figura da hipérbole. Não sei se vocês se lembram lá, né? Mas, de qualquer forma, vocês podem estar revendo.
isso que eu coloquei em destaque é a hipérbole lá do R2. É justamente duas curvas dessa forma aí, tá? E, neste caso aqui, a hipérbole não vai cortar o eixo Z, ou seja, a função é desse tipo aqui, ou a equação, né? Então, o eixo de simetria do hiperboloide é no eixo Z. Observe que x² e y² são positivos, mas o z² é negativo, tá? Então, quando o z², quando aquela variável, uma delas for negativa, o eixo de simetria, né, é justamente colocado em relação àquela variável. Neste caso aqui que eu estou mencionando, né, o negativo é z, portanto, vocês estão vendo que o hiperboloide não cruza o eixo z. Essa que é a questão, né? Não cruza o eixo z. Mesma coisa para o hiperboloide de baixo. Só que aqui, né, de novo, o eixo de simetria é z. Então, é do tipo dessa equação que eu acabei de mostrar para vocês aí, né? A primeira equação aqui. Porque você tem três posicionamentos para o hiperboloide. Ou ele é referência no eixo z, a simetria no eixo z, ou no eixo y, ou no eixo x. Vai depender apenas do posicionamento do sinal negativo. Então, neste caso aqui, ó, o hiperboloide deveria estar deitado, né? Que essas figuras não é justamente o hiperboloide, né, com eixo no eixo y, né? Com eixo de simetria no y. Este aqui, né, tá no eixo x. Então, você vê que tem uma troca, né, do eixo, dependendo do sinal aonde está. Então, essa é a característica geral que vocês devem observar nessa figura, né? Todas as variáveis estão ao quadrado, todas, né? Você tem o número 1 aqui, mas essa equação nem sempre ela é mostrada desta forma, mas é a equação que se coloca para representar um hiperboloide, né? E agora, em vez de, no caso do R2, ter somente A ao quadrado e B ao quadrado, tem o C ao quadrado também, né? Que é embaixo do Z aqui. E agora, uma coisa interessante, né? Se neste caso A e B, né? A e B for diferente, você vai ter um hiperboloide elíptico, né? Que é justamente esse caso aqui, ó. O hiperboloide elíptico é o de baixo aqui. Você vê que tem uma elipse aqui, ó, no XY. Isso aqui é uma elipse, tá? Agora, se eles são iguais, se o A e o B são iguais, aí você tem uma circunferência aqui, ó. Neste caso, aqui em cima, a boca do hiperboloide é uma circunferência. Então, no caso A e B, é justamente quando você pensa nos termos positivos do hiperboloide, né? Então, mesma coisa vai acontecer, né, para esses dois, mas notem que as letras são diferentes, né? Então, o hiperboloide tem essas características aí, né, que mostram que essa figura é uma figura bem interessante, se você comparar com aquelas que nós estamos vendo, esse hiperboloide é uma figura até surpreendente pelo jeito que ele se apresenta, né? Ok? Agora, outro fato importante que nós já tínhamos visto, né, eu acabei revendo também no início da aula passada, é o fato quando você isola uma das variáveis, né? Quando você isola uma das variáveis. Isolar, extrair a raiz, você pega uma parte apenas do hiperboloide, né? Então, aqui eu coloquei só essa situação, tá? Eu poderia ter isolado, de fato, qualquer variável, x, y, z, poderia ter isolado, mas eu isolei apenas o z. Ou seja, essa raiz aqui, eu já tinha comentado, aqueles que estão chegando agora, né? Essa raiz indica apenas metade da figura, né? Ou seja, esta parte aqui, ó, que vocês estão vendo, para cima, é justamente a raiz que vocês estão vendo aí positiva. Opa, mais alguém está chegando aqui. O Alex, deixa eu só colocar também aqui, quem chegou, o Carlos, né? Tinha chegado. Bom dia, Carlos, não esquece de colocar um bom dia aí, né? Porque eu estou compenetrado aqui na figura do hiperboloide, né? Então, tá aqui, ó, o hiperboloide, né? A parte de cima, né? Estou destacando aqui a parte de cima. Bom dia, Alex. Não esquece de deixar aí. Então, essa raiz aqui é só a parte de cima, enquanto a raiz, com esse sinal negativo aqui, é a parte de baixo do hiperboloide, tá? Isso eu sempre coloquei, né? Lembrando que quando aparecer, em algum momento, uma função, né, relacionada com essas figuras e aparecer uma raiz,
ela basicamente é metade da figura, né? Isso eu já tinha revisto também semana passada, tá? Eu sei aí que quem está chegando agora, o Ulisses, por exemplo, pode estar um pouco perdido, né? Porque já quantas semanas já? É a quinta semana, né? Então é muita aula. Então é só a partir de assistir os vídeos é que vai ter, obviamente, aí o entendimento melhor, né? Porque tudo isso a gente foi discutindo anteriormente. Então está aqui, né? De novo essa questão da raiz, lembrando aí justamente a metade da figura, né? Agora, a aplicação, né? Eu coloquei aqui na engenharia civil algumas construções que têm referência o hiperboloide de uma folha, né? Essa primeira situação aqui são refrigeradores de usinas nucleares, tá? Essa da esquerda aqui, tá? Essa da esquerda é refrigerador de usina nuclear, né? Vocês estão vendo aqui a saída de vapor refrigerando o núcleo do reator, então o vapor sai por aí. Mas esse vapor não é contaminado pela radiação, não. É um ciclo diferente de água daquela água que passa pelo reator. Então, aqui, outra aplicação, que é a Catedral lá de Brasília, né? Este também é um projeto arquitetônico, né? A Spire Tower, né? Em Catar. Então, notem aqui a figura do hiperboloide. Então, na parte de arquitetura e engenharia civil, né? Outro aqui, né? Que é em Colbeport Tower, né? Colbeport Tower, que é aquela cidade de Colby, onde teve o terremoto há muito tempo atrás, lá. Caiu até ponte, né? Então, a cidade de Colby também tem, né, essa torre aí, né, que é basicamente um hiperboloide. Então, você vê que a figura do hiperboloide não é uma coisa tão básica assim, é muito utilizado em estruturas da engenharia civil, né? Você vê que aquelas de refrigeração, por exemplo, tem todo uma física por trás para usar aquele tipo de torre, né, que eu acabei de mostrar ali para vocês, né? E a Catedral de Brasília, né, ela também segue o aspecto de um hiperboloide de uma folha, tá? Bom, deixa eu aproveitar agora, né, já para mostrar o hiperboloide lá no GeoGebra. Isso vai permitir, por exemplo, o Ulisses aí acompanhar o que eu tenho feito, né, no GeoGebra, né? E depois que ele receber as aulas anteriores, isso vai ficar cada vez mais compreensível, né? Não precisa ficar desesperado, Ulisses. É que 5 semanas a gente já trabalhou muita coisa já, né? Então, vou parar o compartilhamento aqui e compartilhar com vocês justamente. Deixa eu ver aí quem. O Alex, não esquece de colocar, Alex, no chat aí um bom dia, hein? Por favor, não esquece. O Alex, o Carlos já colocou, né? O Carlos já colocou. Então, deixa eu compartilhar aqui o GeoGebra e deixa eu ver se vocês já estão vendo esse tal GeoGebra aí. Já está sendo compartilhado com vocês. Valeu, Alex. Bom, então, se nós pensarmos, né, nesse caso aqui, né, só um minutinho que está, como eu falei para vocês, opa, agora sim, acho que agora está certo. Deixa eu ver aqui, liberou. Estava dando uns probleminhas aqui, ó. O que eu estou mostrando aqui, né, eu estou só para deixar um pouquinho o Ulisses inteirado, né, esse plano cinza aqui é um plano de referência, né, que tem aqui no GeoGebra, né. Então, eu posso clicar, arrastar aqui, girar esses eixos, né? O eixo vermelho é o eixo X, o verde é o Y e o Z, que está apontando aqui para cima, né? É o azul, né? Então, eu posso construir aqui o hiperboloide rapidamente, que ele mostra para nós como é que fica isso, né? Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. O mais fácil hiperboloide é este aqui, né? Se eu quero representar. Deixa eu fazer de outra forma, para o Ulisses também acompanhar. Então, quando eu clico fora, né, você está vendo aqui do lado esquerdo, Ulisses, está escrito entrada, né? Aqui que a gente coloca as equações que a gente quer graficar, né? Quando eu clico na palavra entrada, aparece aqui embaixo um tecladinho. Você clica aqui, vai ser possível digitar as equações rapidamente para construir um hiperboloide. Quer ver? Ó? Vou pôr x, acompanhe que lá em cima, no topo, né, vai aparecer x quadrado conforme eu vou digitando aqui. Ó. Agora vou pôr y ao quadrado. Ó, já deu o quê? Um paraboloide, né, pessoal? Isso aqui é um paraboloide, tá ok? Agora eu vou para a figura do hiperboloide. Vou pôr z menos z ao quadrado, né? Igual a 1. Pronto, olha lá. A hora que eu digitei igual a 1,
ele já mostra a figura ali. Então, vamos dar uma olhadinha como é que fica o hiperboloide. Agora, de novo, aquela situação que eu falei para vocês, né? Esse contorno da figura que vocês estão vendo aqui, o contorno mais externo, é justamente uma hipérbole, né? Justamente uma hipérbole, como nós vimos no R2. Vocês estão olhando o eixo azul, olhando para cima aqui, né? É o Z, apontando para cima. O eixo com a setinha apontando para a esquerda é X. Então, se eu esquecer o y ao quadrado, vai ficar x quadrado menos z ao quadrado igual a 1, que é justamente, né, nessa projeção aqui, o hiperboloide, lá do R2, né? Vamos olhar agora com o eixo y, que é o eixo verde que vocês estão vendo ali, ó. Se eu olhar agora, né, z, que é o azul, e y, que é o verde, e esquecer o x quadrado lá na equação, vai ficar y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1, que é o hiperboloide também no R2. Então, você vê que ele tem essa simetria, né, justamente mostrando a hipérbole, né, não hiperboloide, hipérbole lá no R2. Agora, a grande questão, o que acontece quando eu olho por cima, neste caso, né? Se nós olharmos por cima, olha só o que acontece, né? Eu estou vendo aqui embaixo, né, do lado esquerdo, apontando para o lado esquerdo ali o eixo X, e apontando para baixo o eixo verde, que é justamente Y, né? Então, nesta situação aqui, nós estamos vendo circunferências. Lembra que eu falei que pode ter, então, circunferências, né? Um hiperboloide de uma forma, de uma folha elíptico ou circular. Nesse caso aqui é chamado de circular, tá? Por quê? Porque os números aqui, né, são todos iguais, ó. Né? O A e o B que eu falei para vocês lá, lembra? O A e o B, né, são iguais. Se eu colocar o A, né, agora eu vou colocar 4 aqui, ó, no X. Dá uma olhada, ó, 4 não, coloquei 3 aqui, mas eu quero colocar o 4. Pronto, 4. Pronto. Agora vocês estão vendo um hiperboloide elíptico. Eu coloquei um 4 lá, a forma da elipse ali, ó, tá vendo? É a forma da elipse, tá? Eu posso pôr outros números aqui, eu posso colocar, dividir por 9 aqui, tá? Mas isso daqui já me dá o efeito de você ter um hiperboloide elíptico, eu só troquei um número ali, né? E um hiperboloide circular. Se eu fizer a mesma coisa com o y, agora vamos ver com o y. Eu vou pôr um número diferente aqui, né? Dividir por 4 no y. Olha lá como ele inverte a elipse, né? A elipse agora, o eixo maior está no y. Lembra lá aquela questão do eixo maior que eu tinha falado para vocês? Então, agora tá, o eixo maior está no y. Agora, eu vou manter, né, o y e o x com o mesmo número, né? Que é 1, e vou pegar o z e dividir por 4, né? Você vê que, conforme você olha para a equação, o A e o B, aonde os termos são positivos, são iguais. Então, toda vez que isso acontece, olha, dá uma circunferência. Eu voltei a ter uma circunferência. O hiperboloide não cruza o eixo Z, porque o Z está negativo. Lembra, né, que eu comentei isso, né? Então, neste caso aqui, o hiperboloide não cruza o eixo Z porque ele é negativo, tá? Agora, eu vou mudar o sinal, tá? Vou mudar o sinal para vocês verem o efeito do sinal. Aí não vai ter muito. Eu vou manter o exemplo mais simples, né, do hiperboloide, que é essa relação, só que eu vou mudar o sinal. Vou pôr um outro hiperboloide aqui, tá? De novo, vou clicar e colocar mais hiperboloide. Então, vai ficar, vou pôr assim, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, ok? E aí eu vou dar Enter e vou apagar, né? Vou escolher só o hiperboloide que eu acabei de desenhar, escrever a equação. Está aqui, ó, o hiperboloide. Ó. Está vendo? Ó? Por que, que o hiperboloide agora está com eixo de orientação no y? Porque o y é negativo aqui. Ó, tá? Essa é a ideia. Ó. Rapidamente você vê, então esse hiperboloide ele tem orientação com relação ao eixo y, né? Enquanto que este aqui, agora eu vou clicar aqui, ó, para desaparecer, ó, vocês estão vendo, ó, eu clico justamente nessa bolinha aqui para aparecer o outro, né? Agora eu vou clicar nos dois para desaparecer os dois. Agora eu vou pôr o X negativo, né?
Deixa eu colocar aqui, que fica mais fácil para mim. Então, o x negativo, o termo quadrático em x negativo, né? E agora igual a 1, né? Pronto, olha lá. Então, como o x está negativo, notem que o hiperboloide ele está orientado em relação, né, o eixo de simetria dele, né, é em relação ao eixo x, né? Esse aqui é o hiperboloide que vocês estão vendo aí, né? Então, se eu quiser, vamos pegar este caso aqui e transformar este caso em elíptico, né? Porque este aqui, deixa eu voltar na figura, né? Se eu pegar o eixo de simetria, que é o vermelho aqui, que é o x, vocês vão ver que nós vamos projetar somente circunferências aqui no eixo x, né? Agora, vamos colocar uma divisão por 4 aqui no z. Aí vocês vão ver que ele fica elíptico. Vamos ver que formou uma elipse? Olha lá, justamente uma elipse no eixo, com eixo maior no z. Por quê? Né? Porque o eixo maior é o A2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, vocês estão vendo ali a figurinha da elipse gerando aquele 2 em z. Para cima é 2, para baixo é menos 2, né? Lembrando as equações da elipse que a gente já tinha visto anteriormente. Então, eu vou deixar aqui esses 3 casos, né, para vocês observarem a construção dele, dos 3 casos, né. Aí, é o que falei, né, pega, né, isso eu tenho falado várias vezes, mas é sempre bom repetir, né, constrói uma equação no GeoGebra, vai alterando os termos e verifique o que acontece. Então, vou pegar novamente só o primeiro exemplo, e vou colocar, por exemplo, vou colocar o número 2, o número 4 aqui, número 2, por exemplo, né? Põe o número 2 aqui. Qual é o efeito disso, né? Agora, o 2 vezes x quadrado, né? Formar uma elipse de novo, olha lá. Forma uma elipse, ok? Então, ali o termo com x quadrado não é igual ao y quadrado. Essa que é a grande questão, né? O número que multiplica x quadrado, ou o número associado ao x quadrado, não é igual ao número associado a y quadrado. Então, toda vez que isso acontecer, vai gerar uma elipse, né, no eixo de simetria. Opa, deixa eu... Aqui eu acabei digitando errado. Então, vou colocar o 2 agora, né, deixa eu de novo dar o Enter aqui, para vocês perceberem, olha lá, a boca do hiperboloide, né, você vê que se eu apontar lá para cima, olhar por cima, vai dar circunferências. Por quê? Porque o termo quadrático, x quadrado e y quadrado, tem o mesmo número multiplicando eles. Agora eu vou de novo mudar essa situação, vou colocar um número diferente multiplicando o y. A hora que eu faço isso, coloquei um 2, olha lá, vira de novo elipse, ó. Então, tem várias maneiras de você perceber, né, um hiperboloide ou circular ou elíptico, né? Essa aqui é a situação interessante, ok? Então, tá aí esse laboratório, vocês podem estar tentando explorar o máximo possível, né? Deixa eu colocar novamente aqui essa questão aqui da curva, né? Só tirar. E agora eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó, com os 3 hiperboloides juntos, né? Olha como a coisa fica estranha, né? Deixa eu só tirar o do Z. Agora não me interessa o do Z, eu vou tirar o do Z. Mas como é que fica essa estrutura, né, quando você coloca 2 hiperboloides, um com um eixo de simetria em X, que é este aqui vermelho que eu estou mostrando, e o outro com a geometria, né, o eixo de simetria em Y, né? E vocês estão vendo aí o hiperboloide. Ok? Então tá aí uma prática, né, no nosso querido GeoGebra aí, para que vocês possam, né, o Ulisses também, tentar explorar um pouquinho esse GeoGebra. Então, não esqueça que tem que clicar aqui em entrada para gerar aqui no teclado, né, toda essa informação que eu fui colocando. Né, x ao quadrado mais y quadrado mais, né, aí vai lá, depois vocês vão, né, o Ulisses vai tentar montar um desse aqui, né. Ah, Ulisses, outra coisa importante, tá? Toda vez que a gente abre o GeoGebra, ele vai mostrar o gráfico, umas opções, que são essas opções aqui, ó. Em geral, ele abre isso. A janela que a gente está usando é a tridimensional aqui, né? Coisa que eu esqueci, ó, visualizar. Cadê o visualizar? Acho que é esse aqui. Não, esse aqui não é. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo exibir. Então, ele vai abrir esse menuzinho juntamente aqui, ó, e você está percebendo que ele é janela de visualização 3D.
Você tem que selecionar esta daqui, de fato, para poder ver em 3D, ok? Isso eu também esqueci de comentar, mas está nas aulas, né, que eu vou enviar para você, e aí vai facilitar um pouquinho. Bom, pessoal, desculpa aí aqui, estou colocando a par aí o nosso colega Ulisses, né, por isso que eu pedi para vocês também abraçarem ele aí, fazer uma boa recepção, porque ele está chegando hoje, né, se juntando à turma. Deixa eu parar de compartilhar e voltar na apresentação, né? Então, agora vamos lá de novo na minha apresentação. Deixa eu ver se eu já estou compartilhando. Pronto, agora sim. Agora deixa eu voltar também para o chat, né? Então, tá aqui, né? Esse é o hiperboloide, né? Acabamos de fazer uma dinâmica em que eu mostrei este cara aqui, né? Justamente lá do GeoGebra. Este também é do GeoGebra, né? E vocês estão vendo o elíptico, né? E as condições para dar o elíptico, né? Fui trabalhando na dinâmica lá no GeoGebra. Aí eu coloquei, né, um exemplozinho, né, para a gente identificar, né, o tipo de paraboloide que nós temos aqui, tá? Bom, então observem as características dele aqui. Vamos lá, novamente, chamar a atenção de vocês, ó. O eixo de simetria aqui é o Z, que é azul, né? Esse eixo azul aqui é o Z. Ou seja, tem que aparecer alguma coisa com Z menos Z, tá? Se não tiver esse termo na equação do lado direito dos 4 itens, ele não é o hiperboloide de uma folha da figura. Tem que aparecer menos z ao quadrado, porque aí vai ser o hiperboloide dessa figura aqui. Então, vamos olhar o item A para ver se aparece menos z ao quadrado. Ó. Dê uma olhada aqui, ó, ao sinal na frente do z ao quadrado. Positivo. Então, este primeiro aqui não é. Ok? Este aqui não é. Então, só por eliminação, por causa do eixo de simetria, né, do próprio paraboloide. Então, esse caso aqui pode riscar. Isso aqui não é o hiperboloide. Agora, este aqui aparece menos z ao quadrado, esse aparece menos z ao quadrado e esse aparece menos z ao quadrado. Outra característica importante, né? Neste caso, então, vou completando. Ó. O x ao quadrado, o termo dele tem que ser positivo e o y tem que ser positivo. Então, se tiver alguma coisa que não acompanha essa característica desse hiperboloide, também não faz parte. Olha só, aqui o x é positivo, o y é positivo. Aqui o x é positivo, o y é negativo. Esse aqui também não é hiperboloide de uma folha. Então, só sobrou duas possibilidades aqui, né, de caracterizar o hiperboloide. Né? Ou é B ou é D. Ok? Então, por causa desse detalhe aqui que eu fui passando para vocês. Então, no caso dessa figura que eu coloquei aqui, Carlos, essa figura em que o Z é negativo é justamente esta daqui. Na dinâmica que eu acabei de fazer lá no GeoGebra, vou até parar de compartilhar aqui, talvez você não tenha percebido. Né? No GeoGebra foi justamente... Ah, lembrou? Ah, então já melhorou, porque eu já ia compartilhar justamente o GeoGebra, né? Onde eu tinha falado justamente dos sinais, né? E como é que fica o eixo de simetria, né? Em relação aos sinais. Tá ok? Lembrou aí, né? Só um minutinho que... Ah, pronto, voltei lá na figura. É verdade. Não, beleza, Carlos. Então já... Então agora a grande questão minha é... Peraí, e agora? Como é que eu defino qual é que está correta? Agora, vamos observar o que tem de diferente. Se vocês olharem aqui no item B, o x ao quadrado está sendo dividido por 9 e o y quadrado pelo 4. Né? Mesma coisa aqui, ó, o x quadrado agora está dividido pelo 4 e aqui pelo 9. Ó, lembrando, o eixo x é este vermelho aqui, o eixo y é este aqui, certo? Se vocês olharem aonde o hiperboloide cruza o eixo x, não sei se vocês estão observando corretamente, mas eu vou destacar aqui porque o número ficou muito pequeno. É menos 2, aqui é mais 2, desculpa, aqui é mais 2, mais 2 aqui. Ó. O Vinícius voltou aí, acho que deve ter dado algum problema.
ok? No eixo, então, do eixo X, o hiperboloide de uma folha está cortando no mais 2. Espera aí, pessoal. Estou meio que apanhando hoje aqui. Só um minutinho. Aqui é menos 2 e aqui é mais 2. Só um minutinho, só para eu acertar os sinais aqui. Então, aqui é mais 2 e aqui é menos 2. No caso do eixo Y, o ponto que cruza o eixo Y aqui, que eu estou tentando destacar para vocês, é mais 3. E aqui atrás é menos 3. Portanto, o hiperboloide aqui que nós temos de uma folha, ele é elíptico, né? Está formando uma elipse aqui na boca do hiperboloide. Está formando uma elipse. Ou seja, aqui embaixo também forma uma elipse. Só que a elipse, né, pelos detalhes que eu estou passando para vocês, no X, ela corta no 2 e no menos 2. No X, hein? 2 e menos 2. E no Y, corta no 3 e no menos 3. Então, são elipses, né? E aí você tem que lembrar a equação da elipse. Qual é a equação da elipse? X quadrado ao quadrado mais y ao quadrado, b ao quadrado, igual a 1, né? Então, eu tenho que procurar coisas desta forma aqui. Nós já sabemos que temos no item B e D. Só que a grande questão é, qual é a resposta correta, né? Será que algum de vocês já sabe me dizer se é B ou D? Dado essas informações que eu coloquei aí, eu só vou colocar mais uma informação para ver se vocês já percebam qual é o resultado, né? Então, assim, ó, é uma elipse? Ah, é uma elipse. Se o X está sendo... É uma elipse em que o hiperboloide corta no mais 2 e menos 2 no X, né? Nós temos, então, aqui, ó, 2 ao quadrado, para formar a elipse. No Y, né, que também é uma elipse que a gente já estudou, aqui ele está cortando no 3, então tem que ser o 3 ao quadrado da elipse. Senão, não dá certo nessa situação aqui das elipses, né? Deixa eu só apagar os eixos agora, né? Para você perceber. Então, qual será que é neste caso aqui, né? Você vê que eu coloquei o 2 embaixo do x ao quadrado, então é 2 ao quadrado embaixo do x. E o 3 embaixo do y ao quadrado, que é o 3 ao quadrado, né? Então, de fato, neste exemplo, deixa eu voltar a canetinha, a resposta é esta daqui, ó. Ok? Aquela equação geral do hiperboloide, isso, Lucas. O Lucas já deu a resposta lá, ó. A resposta do hiperboloide, né, é esta daqui, ó. Então, estou colocando o 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado, né? E aqui o termo z ao quadrado é 4 ao quadrado aqui, né? Então, é esse hiperboloide aqui, né? Então, você vê que essa característica do hiperboloide de cruzar em cima do eixo x no mais 2 indica esse 2 aqui, ó, que tem a ver com a elipse, né? O semi-eixo menor aqui. E aqui o 3 é do y, tá? Então, é o Ulisses que está chegando aí, de novo, né? Eu sei que é complicado porque eu já falei sobre isso anteriormente, né? Então, muita coisa eu já dei detalhe antes, mas a ideia é justamente essa. Agora, deixa eu apagar algumas coisas, senão fica tão poluído, fica ruim de ver, né? Então, essa é a equação do hiperboloide, né? É x ao quadrado dividido por 4, y quadrado sobre 9 menos e ao quadrado sobre 16, tá? Depois, se quer confirmar, né, vocês podem colocar no GeoGebra essa figura, né, essa equação, que vai bater com essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Vamos lá para o próximo, né? Vamos ver se antes do intervalo eu já consigo finalizar, né? Do cone, pessoal, eu vou ser um pouco mais rápido, tá? Vou mostrar a coerência das equações, né? E só que eu não vou fazer nenhum exercíciozinho, tá? Porque o cone tem um detalhezinho que é semelhante ao hiperboloide, mas tem um detalhezinho que na hora vocês já vão perceber o detalhe. Quer ver? Ó, acompanha aqui. Olha lá o do cone, ok? O do cone é este aqui. Incrível, mas do cone, ele tem um zero aqui quando você escreve desta forma, aqui como eu estava escrevendo o hiperboloide de uma folha. Só que se o eixo de simetria é em Z,
tá ok? Se o eixo de simetria é em Z, aí vocês vão ter o negativo em X e o negativo em Y, tá? Esse é invertido no cone, a situação dele. Então, notem outras possibilidades, né, do eixo de simetria, né, indo deslocando, tá? Mas a ideia é esta, basicamente. Os sinais estão invertidos em relação ao do hiperboloide, tá ok? Então, aqui, de fato, o eixo Z, né, o Z ao quadrado está positivo e os outros dois estão negativos, tá? Você pode pensar assim. E tem um zero aqui, tá? E o cone é essa figura característica que vocês estão vendo ali, né? Com essas possibilidades. Também tem metade do cone, né? Que é a raiz quadrada, tem tudo isso. Dá para fazer tudo isso também, mas eu não queria entrar em muitos detalhes no cone, só mostrar mesmo essa parte aqui, tá? Vocês podem ir no GeoGebra, né? Posso até fazer um exemplo aqui, no GeoGebra, rapidamente, para mostrar o cone para vocês. Deixa eu parar de compartilhar e ir lá no GeoGebra novamente. Só um minutinho, que essa parte de trocar para o GeoGebra, sempre eu tenho que ir com cuidado. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver onde está o meu GeoGebra aqui. Pronto. Agora apareceu. Opa. Só um minutinho, porque eu preciso selecionar ele e depois buscar ele pelo Google Meet, senão o Google Meet não pega o GeoGebra. Então, deixa eu cortar ele aqui. Deixa eu desaparecer essas figuras aqui. Deixa eu ver se eu estou compartilhando, né? Às vezes eu estou mexendo aqui, eu não sei se vocês já estão vendo. Ah, já estão vendo. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente se perde aqui por causa disso, né? Deixa eu ver aqui, que ele não está conseguindo me devolver a figura aqui. Deixa eu ocultar esse negócio. Só um minutinho, pessoal, deu uma travadinha aqui. Pronto, agora sim, acho que agora eu consegui. Ele demora um pouquinho para apresentar, né? E aí fica complicado. Ok? Então, agora acompanhe aqui que eu vou colocar, né? Deixa eu só apagar essas duas, só para vocês verem a construção de um cone bem tranquilo aqui, ó. Pronto, então, já vou dar inverter os sinais dos dois aqui, ó, tanto do x quanto do y. Então, menos x, menos y e o mais z aqui, ó, mais z. Então, esse é o cone que eu acabei de mostrar. Note como é uma linha reta, né? Vocês estão vendo ali, ó. São duas linhas retas no contorno do cone, né? Na parte externa, né? Contornando o próprio cone, né? Ok? Então, um pouquinho diferente do hiperboloide, né? Você vê que o eixo de simetria dele é Z, mas o Z está positivo aqui, né? E tem que ser igual a zero, né? Nessa característica da equação do cone, né? Você vê que não tem nenhum número independente, ele é zero aqui, né? Então, está aqui um cone, né, que vocês podem inverter os sinais aqui para traçar o cone com simetria em X e Y também, né, com eixo de simetria em X e Y. Ok? Então, era isso que eu queria comentar rapidamente do cone, porque né, vocês podem até ampliar depois o conhecimento fazendo no GeoGebra, fazendo alterações lá. Não deixo parar de apresentar aí o GeoGebra. Deixa eu voltar na apresentação da aula, ok? Deixa eu ver se vocês já estão vendo aí. Eu estou vendo a mensagem do Lucas, acho que é do Lucas, né? Tá ok, Lucas, sem problema. Né? Bom serviço lá. Deixa eu ver se eu já estou compartilhando. Já estou compartilhando. Beleza. Então vamos lá. Vamos para o próximo, né? Então eu só fiz a dinâmica, não fiz um exercíciozinho, nenhuma discussão sobre o cone, não. Então vamos lá, vamos para o próximo aqui. Agora o hiperboloide de duas folhas. Né? Então, ele de novo vem da hipérbole. Aí vocês vão perceber também na geometria essa hipérbole, né? Eu não tinha feito anteriormente, mas acho que vale a pena, né? Escrever aqui de novo a hipérbole, né? No R2, né? Só vou usar o x, né? Aqui é a ao quadrado, né? Menos y, aqui é b ao quadrado igual a 1, né? Lembrando que a hipérbole, né? Quem tiver negativo, a hipérbole não corta o eixo, né? Então, essa hipérbole, lá no R2, essas duas curvas que eu estou mostrando, uma vez que é justamente aquele contorno do hiperboloide de uma folha que eu mostrei agora há pouco,
né, do hiperboloide. Tá? Então, essa é a hipérbole no R2. A gente vai fazer de novo aqui no R3, só que para o hiperboloide. Vamos ver as características da equação do hiperboloide de duas folhas, o quanto que ela é diferente do hiperboloide de uma folha. Então, acompanhe aqui esse detalhamento, né? A figura aí do lado é justamente o hiperboloide de duas folhas, né? E as características, né, a equação aqui, ela já segue a própria equação do cone. Olha aqui, né, aquele hiperboloide de duas folhas que está no eixo, com simetria no eixo Z, né, os dois negativos estão no x quadrado e no y quadrado, e o z é positivo. E aqui não é zero, lembra que no cone é zero aqui, né? Aqui é 1, aí gera essa figura que vocês estão vendo aqui. Quando você quer no eixo de simetria, né, y, aí o x quadrado e o z quadrado é negativo, e quando você quer no x, o y quadrado e o z quadrado é negativo. Essa questão da boca agora, do hiperboloide aqui, né, de duas folhas, ou ser uma circunferência, ou ser uma elipse, vai depender, por exemplo, do A e do B, no primeiro caso, do A e do C, e do B e de C lá no terceiro caso. Ok? Então, está aqui justamente essa situação em que nós temos o hiperboloide de duas folhas, tá? Então, o Vinícius está tendo algum problema, né? Toda hora está entrando e sai, será que ela está com problema de visualização? Vinícius, dá um parecer aí que está acontecendo, que eu estou vendo que você sai, entra, não está conseguindo ver a imagem? Pode ser isso, né? Não sei, vou aguardar ele responder aí, porque eu vi que ele saiu e entrou várias vezes na sala. Foi bom. Internet, beleza. Mas tudo bem, fiquei preocupado porque eu não sabia se você estava acompanhando corretamente, mas eu estou vendo aí que está com problema, realmente não estava acompanhando. Mas tudo bem, sem problema. Agora, né, a metade da figura, né? Quando você constrói coisas desse tipo, olha a estrutura, como é que fica, né, com raiz quadrada, eu estou falando desta figura aqui, né? É a parte de cima do hiperboloide. Quando vem com um sinal negativo, aí você tem a parte de baixo, que é justamente a figura inferior do hiperboloide. Então, isso está associado a esta situação, e esta daqui, metade da figura. Dessa vez eu tracei a metade das duas figuras, né? São dois gráficos diferentes usando raiz, que vem vindo do quê? Isolar justamente o z quadrado, né? Uma coisa que eu já tinha mostrado lá atrás, no caso da circunferência, né? Tem que isolar o z quadrado nesta daqui, para obter aquelas duas que eu acabei de mostrar, né? Quando a gente isola o z quadrado, numa das aulas eu expliquei, né? Você tem que extrair a raiz, ela fica mais ou menos a raiz quadrada, né? Então, fica a parte de cima é mais, a parte de baixo é menos, né? Ok? Antes de fazer o exemplo ali, deixa eu salvar aqui e fazer uma dinâmica com o hiperboloide também. Deixa eu parar o compartilhamento aqui, pessoal, rapidamente, e voltar lá no GeoGebra. Vamos ver se eu consigo já ir direto lá. Às vezes não, às vezes sim, né? Deixa eu ver. Tá aqui. Então, agora eu vou fazer o hiperboloide de duas folhas, tá ok? Qual é a diferença para o cone? Né? Vocês ainda estão vendo justamente o cone aí, né? Deixa ele demora um pouquinho para carregar, parece que é isso. Pronto, agora sim. Então, eu vou fazer uma alteração, colocar o número 1 aqui, ó. Em vez de 0, o número 1. Então, acompanhe o que acontece, ó. Olha lá como já se separou. Olha a hipérbole lá, pessoal. Estão vendo aí a hipérbole? Olha o contorno da figura formando a hipérbole, que eu tinha desenhado agora, ali no começo. Agora, a hipérbole está montada, né? Então, menos x quadrado, menos y quadrado, mais z ao quadrado, igual a 1, é esse hiperboloide de duas folhas aqui, ó. Então, neste caso, o z ao quadrado é positivo. Os dois eixos, x quadrado e y quadrado, são negativos. Então, aonde tiver o negativo, o hiperboloide não cruza, né? Essa que é a ideia aqui, né? Aonde tiver negativo, o hiperboloide não cruza. Como é que eu transformo em elipse nesse caso, né? É muito semelhante ao que nós fizemos anteriormente, só que nesse caso vou colocar o 2 aqui, ó. O menos 2x². Você vê que eu troquei o número lá no x.
Olha a elipse, né, ficando aqui, ó, na boca do hiperboloide, ó, uma elipse, né? Então, agora eu tenho um hiperboloide elíptico. Se eu tirar o 2 lá, que faz com que o número, né, fique diferente de x quadrado e y quadrado, aí você tem o hiperboloide circular, que é o caso que a gente já estava fazendo desde o início, ok? Então, está aqui o hiperboloide, né? Agora vamos pegar justamente os eixos, né? Então, aqui eu vou destacar o eixo x e o eixo y, quer ver, ó? O eixo x e o eixo z, aliás. Bom, esse é o eixo x, o vermelho, e o azul para cima. Nós temos menos x quadrado, esquece o y, tá? Esquece o y quadrado. Menos x quadrado mais z quadrado igual a 1, é uma hipérbole, tá? Agora eu vou projetar o z e o y, né? De novo eu tenho a hipérbole, olha lá. Agora o verde para a direita e o azul para cima, né? É menos y mais z quadrado, esquece o x quadrado, de novo hipérbole. E quando eu venho fazer a leitura ou a observação, né, de tal forma que eu vejo o eixo x e o y, né, em destaque, aí, né, vocês estão vendo justamente uma circunferência, né, uma circunferência. Se eu alterar aqui, né, o número que multiplica x, se eu alterar, muda para elipse. Olha lá, coloquei o 2 de novo, mudou para elipse. Ok? Então, a grande diferença é esta que vocês estão notando aí. Deixa eu voltar para o hiperboloide circular, né, em que os sinais aqui aparecem para y e x ao quadrado. Y ao quadrado, x ao quadrado. Tá? Se eu escrever, vou escrever mais uma, né, para facilitar, vou abrir a caixinha aqui, deixa eu ocultar um ícone aqui. Então, vou pôr assim, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1. É um hiperboloide de duas folhas, né? Deixa eu dar um enter aqui, vou esconder o outro. Então, agora está na simetria do eixo x, do eixo vermelho, que é o eixo x. Olha como é que fica o hiperboloide aqui, ok? Olha como é que fica. Ok? Agora eu vou construir o último, né? Que é qual? De novo lá o teclado, vou clicar aqui, vai ficar menos, né? Vou pôr menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Não, esse daqui eu já fiz. Deixa eu apagar aqui. É mais y quadrado menos e ao quadrado. Agora sim, esse aqui eu não fiz. Igual a 1. Pronto. Então, vocês vejam que, né, agora eu tenho essa situação, deixa eu apagar o outro hiperboloide, e a simetria desse hiperboloide, dá uma olhada no que acontece, né? Ela está no eixo y, né? Você vê que ele cruza o eixo y aqui, né? Mas não cruza o eixo x, que é o vermelho, nem o eixo azul. Quer dizer, e os dois estão negativos lá, né? Você vê que os dois estão negativos na equação, tá? Então, aí são os hiperboloides. Uma coisa que eu ainda não coloquei, vou colocar agora, e vocês podem experimentar. Ah, professor, e se eu trocar para 4 aqui, em vez de 1? Será que esse número altera alguma coisa? Olha lá o que aconteceu a hora que eu troquei para 4. O hiperboloide, né, nesse caso, ele começa no 2 aqui no Z. Ó. Se eu colocar 1 novamente, vocês vão perceber que houve uma mudança ali, ó. Desceu para o 1. Se eu colocar 4, né? Se eu colocar 4, no Z ele sobe para 2. Se eu colocar 9, ele vai subir para 3, olha lá. Então, esse número também é um número que vocês podem pensar em estar alterando ele, né? Ok? Então, tá aí a dinâmica do hiperboloide de duas folhas, ok? Deixa eu parar de compartilhar agora aqui e voltar lá na aula. Então, agora acompanha aqui a parte de exercício do hiperboloide. Então, agora, qual é a equação do hiperboloide? Então, a primeira situação, todo mundo acompanhando aí, né? Deixa eu ver se já está, vocês já estão vendo, né? Já estão vendo. Então, acompanha aqui na equação do hiperboloide. Vamos primeiro observar o eixo de simetria. O eixo de simetria do hiperboloide de duas folhas é o y, né? Lembrando que esse aqui é x, esse eixo aqui é z, e esse aqui é y. Ou seja, o y tem que estar positivo.
porque, nesse caso, o hiperboloide de duas folhas vai cruzar o eixo Y. Então, a equação tem que ser desse tipo aqui, ó. A base dela é esta daqui. A base dela é esta. Então, tem que ter y positivo. Se tiver y negativo, não pode, porque não vai gerar um hiperboloide de duas folhas, do tipo que está aí na figura, né? Que ele está cruzando o eixo y. E vamos lá, então. Aqui o y é positivo, aqui também, aqui também. Opa, este não pode, ó. Isso aqui está eliminado, ok? Só que tem que ter agora, né? Vamos pegar os sinais dos outros dois, ó. Tem que ser negativo aqui. Olha aqui, ó. Esse é positivo e positivo. Esse aqui também não pode. Ok? Aqui está negativo, mas aqui está positivo, ó. Não pode. Sobrou esta daqui, ó. Sobrou esta daqui. Tá ok? E notem aqui que aparece um 4, né? E o ponto que está em destaque aqui é 2, ó. Menos 2 aqui e 2 ali sobre o eixo Y. Faz todo sentido, então, ter um 4 aqui embaixo, porque é o quê? 2 ao quadrado, né? Por isso que aparece mais ou menos o 2 aqui. Então, essa equação foi montada, esse 4 surgiu do 2 que está aparecendo aqui, né? Então, ele corta aí no menos 2 e no 2. Mas vocês viram que eu fui eliminando, né, as características do hiperboloide, né? Eu sei quais são, por causa dos sinais, né? E aí, esses sinais eu fui eliminando aqui. Então, a maior parte do tempo eu fiz isso nesse tipo de exercício. Ok? O último caso, o paraboloide hiperbólico. Só pelo nome dele, só pelo nome paraboloide, indica o quê? Parábola, né? Então, nós temos parábola aí por trás. Parábola. Opa, esse aqui. E lá no R2, né, nós fizemos y é igual a x quadrado. Tem uma outra, né? Vocês devem lembrar, né? Que é assim, ó. X é igual a y ao quadrado. Você tem essas duas aí, né? São duas parábolas, né? Eu posso até colocar um número aqui multiplicando, acho que eu tinha colocado até o A, né? É isso mesmo, né? E esse A pode ser positivo ou negativo, ok? Então, essas são dois tipos de parábolas, né? Então, vou pegar uma, né? Só para a gente lembrar, para não ficar solto, né? Deixa eu apagar aqui. Risquei, não era para ter riscado, né? Então, agora sim, ó. Eu vou pôr esta daqui, ó. Y é igual a 2x ao quadrado. Eu não sei por que ele faz isso, é um erro da própria mesa. A hora que eu tiro da mesa, ele ainda arrisca, né? Aí fica ruim, né? Já sei que pode ser, peraí. Deixa eu colocar assim. Só um minutinho, pessoal, só para eu apagar. Acho que é isso. Aí eu recolho para ele não ficar marcando. Era isso mesmo. Então, vai ficar 2x ao quadrado. Como que é o gráfico da parábola? Isso aqui é super importante a gente relembrar, né? Como é que ficaria esse aqui, né? Ele fica para cima e passa aqui embaixo, ó. Ok? Como é que fica este caso aqui, ó? Menos 2x ao quadrado. Esse aqui, a parábola fica invertida. Vocês lembram que eu tinha mostrado? A parábola fica desta forma aqui. O paraboloide hiperbólico, ele trabalha com essas duas situações aí. Vai ter um termo positivo parabólico, né? Então, está aqui, ó, x quadrado, mas é positivo. E vai ter um termo negativo parabólico também. Então, vai ter que compor com as duas, para chamar de paraboloide hiperbólico, ok? Então, como é que fica? Como é que fica essa situação aqui? O paraboloide hiperbólico é essa figura que vocês estão vendo aqui, ó. Ele é também chamado sela de cavalo. Dá uma olhada como lembra mesmo uma sela de cavalo, né? Agora, como é que fica a função, né, em relação ao eixo Z? Olha aí. Então, notem aqui as características. Ó. O Z não está elevado ao quadrado. Dá uma olhada. Ó. Por quê? Porque isso lembra parábolas, né? Que foi justamente, ó, você vê que o Y não está ao quadrado. Né? Dos dois casos que eu coloquei,
o y não está ao quadrado e forma parábola. Então, o z não pode estar ao quadrado, mas o x e o y estão ao quadrado. Só que um deles é positivo, o outro é negativo. Vocês estão vendo que está mais x quadrado, né? E o outro menos y ao quadrado. Ok? Pegando essa figura que está logo abaixo, você vê que o eixo x é esse aqui, ó. E o eixo y é este. O eixo z está aqui, ó. Se você olhar no eixo z e x, você vai ver justamente uma parábola aqui, ó, apontando para cima, ó. Então, aqui é mais x ao quadrado. Se você pegar a referência agora no eixo z, a parábola está para baixo, ó. Então, aqui é menos y ao quadrado. Seguindo os sinais dessa relaçãozinha aqui. Então, o z não está ao quadrado. Lembrando, então, que o x e o y estão, portanto, formam uma parábola. Característico de parábola, a variável z aqui não apareceu. Uma delas não deve aparecer. É que vai depender, né, qual é o eixo de simetria, né? Então, se eu trocar o papel aqui, colocar z ao quadrado e x sem estar ao quadrado, muda-se os papéis aí da brincadeira, tá? Mas aí nem coloquei isso. Eu mais identifiquei esse caso aqui, que é o mais importante de todos, é esse aqui. É dessa forma que, em geral, eles apresentam o paraboloide hiperbólico, né? Então, vai ficar z, o x ao quadrado positivo, menos y ao quadrado, né? Que aí fica o negativo, ok? Então, CT, nessa figura, né? Você também pode perceber na figura colorida aqui, né? Que eu destaquei, a primeira, né? A parábola, ela vai surgir aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou marcando com vermelho? Tem uma parábola aqui, e tem uma parábola aqui, ó, vocês estão percebendo? Ó, tem uma parábola nessa superfície. São duas parábolas, né, que estão invertidas, uma em relação à outra, formando essa figura chamada sela de cavalo ou paraboloide hiperbólico. Tá? Tem uma aplicação aqui que eu coloquei, é um teatro, eu não lembro mais o local. Não lembro mais o local, aonde está esse teatro. Tá? Na verdade, aqui tem a figura de dois paraboloides hiperbólicos aqui, que estão interseccionando-se aqui, tá bom? Agora, deixa eu rapidamente fazer a dinâmica aí do GeoGebra, para vocês perceberem como é que fica esse caso aí, né, trabalhando com GeoGebra, né? Então, as figuras são muito diferentes, né? Então, só um minutinho para ele carregar aqui, que ele está demorando justamente para fazer isso, eu não tinha percebido. Deixa eu colocar aqui. Ele demora um pouquinho para sintonizar o compartilhamento. Calma, calma, pessoal. Pronto, agora sim. Agora eu posso apagar aqui, ele já voltou ao normal. Então, agora eu vou apagar e vou colocar assim, ó, acompanha aqui, ó, z igual x ao quadrado menos y ao quadrado. É o mais simples, né? O mais simples é esse. Olha a figura da sela de cavalo, como ela fica, né? Nesse detalhe aqui, ó, que eu estou mostrando, nesse detalhe, aqui é z e x, né? Você vê que tem uma parábola aqui, ó, contornando, né? Então, agora vamos pegar no y, ó. No y, olha lá a parábola invertida, onde ela está aparecendo aqui, o contorno embaixo, né? É uma parábola invertida. Então, isso é o paraboloide hiperbólico, né? Paraboloide hiperbólico. Como eu falei, você pode mudar o eixo, né? Eu vou colocar um outro paraboloide aqui, ó. Poderia colocar assim, ó. X igual, deixa eu fazer aqui o y ao quadrado menos z ao quadrado. Poderia ter colocado esta, né? Agora deixa eu apagar o de cima. Muda o eixo de simetria, você vê, ó, ele fica meio... Não é muito usual, né, essas possibilidades aqui que eu estou fazendo, tá? Mas eu mudo o eixo de simetria dele, ó. Tá? O x não está ao quadrado, né? Então, aí o eixo de simetria é justamente o eixo vermelho ali, né? Que está fazendo o papel do próprio z da primeira figura que eu coloquei. Vamos ver se eu consigo mexer um pouquinho aqui, né? Então, essa figura aqui, mesmo a outra, que vem y igual a x² menos z, né, por exemplo, também não coloquei.
O mais usual dos paraboloides, né, de visualização é este que eu estou mostrando aqui. Tá? É este aqui. O Z é o eixo de simetria em que o paraboloide fica posicionado, a sela de cavalo fica posicionada desta forma. Ok? Então, agora eu vou parar o compartilhamento e vou voltar lá novamente para a minha aula. Só um minutinho. Então, aqui é justamente uma situação em que se colocou dois paraboloides aqui, né, interseccionados, né? Deixa eu mostrar o exemplo também para a gente poder fazer a análise, né? Aqui eu também construí essa sela de cavalo lá no GeoGebra, tá? E dá para perceber, né, primeiro detalhe, que o eixo de simetria aqui é Z, ó. O eixo de simetria aqui é Z, ok? Então, ou seja, né, neste caso aqui, nós vamos ter uma relação desse tipo, ó. Z é igual x quadrado, né? Agora vamos olhar o Z, esse eixo, e esse x aqui, ó. Observe que nessa direção eu estou tendo uma parábola positiva aqui, ó. Vocês estão vendo a boca sorrindo aqui da parábola? Então, aqui tem que aparecer um x ao quadrado, tá? Se você pegar agora z, o eixo z e o y, vocês vão ver que as parábolas estão invertidas aqui, ó, estão assim. Ou seja, tem que aparecer uma coisa assim. Tem que aparecer, tá? Então, esse seria a base para o paraboloide. Só que agora, né, eu coloquei desta forma aqui, ó. O z eu coloquei do mesmo lado, né? Eu peguei, então, aqui eu fiz uma brincadeirinha a mais, eu coloquei o x, o z deste lado. Então, possivelmente, nós temos essa situação aqui, ó. Menos z igual a zero, porque o z está positivo. Passa para o lado onde está x quadrado e y quadrado, ele vai ficar negativo. Então, tem que aparecer desta forma. Mas, de qualquer maneira, o z tem que estar elevado a 1, não pode estar elevado ao quadrado. Então, essa questão do quadrado, ela se torna importante quando a gente vai analisar as relações uma de cada vez. Vamos ver? Aquela que tiver z elevado a 1, a gente desconfia que é ela, né? Se estiver com z elevado ao quadrado, não vale, né? Essa aqui é a questão. Deixa eu só novamente aqui recolher a tela. Então, tá aqui, ó. Opa, ó, z ao quadrado. Isso daqui não é um paraboloide hiperbólico. Esta também, ó, z ao quadrado. Não é. Embora aqui esteja igual a zero e aqui igual a 1. Ela tem que ter essa estrutura básica aqui. O x ao quadrado tem que ser positivo, menos y ao quadrado, menos z elevado a 1. Então, olhem aqui, ó, o x está negativo, essa também não pode ser, tá? Por causa das posições das parábolas, né? Se ela está com a boca voltada para cima aqui, está justamente no z e no x. E no z e no y está voltada para baixo. Então, foi essa daqui que eu usei para construir o paraboloide aí. De fato, lá no GeoGebra, né, eu usei esta daqui. Tudo bem? Então, aqui é a letra D. Letra D. Então, a estrutura é que importa aqui, né? Essa aqui é a grande questão, né? A estrutura da maneira básica é esta daqui. O z elevado a 1. Você vê que eu descartei as duas primeiras porque o z está ao quadrado, né? Os sinais estão trocados, né? Aí eu coloquei o z, né? O z para lá ficou negativo, né? Ah, ficou negativo? Então é a letra C, não é a Z. Agora que eu estou vendo, desculpa aí, pessoal. O Z tem que ficar negativo, e aqui ele está ficando positivo, né? Então, de fato, não é essa aqui, não. Peraí, errei aqui. Peraí, deixa eu apagar. Coloquei essa, mas não é, não. O Z tem que ficar negativo. Então, na estrutura básica, o Z é negativo. Então, eu usei esta daqui, ó. Essa que está correta, tá bom? Essa que está correta. O Z tem que ser negativo. Deixa eu apagar aqui, me permito, cometi um errinho aqui, um erro. Então, agora, como é que fica isso, né? Como é que fica isso, né? O Z fica negativo. Então, se eu isolar o Z, né, eu posso encontrar justamente a estrutura de cima aqui, tá? Essa que é a ideia, né? Mas
a ideia é que fique Z negativo aqui. Negativo. Então, na verdade, é a letra C. Só para a gente identificar aqui. O Z é negativo. É esta daqui. Tá bom? Então, por isso que eu deixei desta forma que vocês estão vendo aqui. Ok? Vamos ver o que eu deixei a mais aqui no finalzinho. Então, acompanhe aqui, ó. Eu deixei essa figura aqui como uma referência geral para elipsoide, paraboloide, elíptico, né? Deixa eu ir marcando aqui, né? Você vê que aqui ele nem fala de paraboloide circular, né? Que eu chego a falar, né? Mas tem o elipsoide, a equação. O paraboloide elíptico tem também a equação. Note que aqui o Z é elevado a 1, por isso que é paraboloide, né? O paraboloide hiperbólico, né, que é a sela de cavalo, novamente o Z só elevado a 1. O cone, né, o hiperboloide de uma folha e o hiperboloide de duas folhas. Né? Uma coisa interessante nessas figuras, que todos estão orientados aqui, vamos dizer, a grande maioria, né, menos o elipsoide não é tanto problema, mas o eixo de referência aqui é o eixo Z, tá ok? Não sei se vocês estão percebendo, mas todas estão orientadas no eixo Z. De tal forma que nossa ideia aqui é chamar a atenção, né, comparativamente entre todas, né? Então, vamos pegar um caso, ó, vamos pegar o do elipsoide. Todas as variáveis estão ao quadrado e todos os sinais são positivos. Então, aqui, ó, positivo, positivo, aqui também é positivo. Então, no elipsoide, todos são positivos, né, e ao quadrado. Nos paraboloides, né, tanto o elíptico quanto o hiperbólico, não é bem assim. No paraboloide, você tem uma das variáveis, que é z, não está elevada ao quadrado, ok? Então, primeiro isso, no paraboloide. No elíptico, todas, né, colocando nessa estrutura, vocês estão vendo aqui que no elíptico você tem o x quadrado e o y ao quadrado, pelo menos da maneira que está aqui, né, está positivo. Neste caso aqui, né, você está vendo que o y está negativo e o x positivo, ou seja, aquela questão que eu falei que no paraboloide hiperbólico, que é a sela de cavalo, você tem uma parábola positiva e outra negativa. No cone, né, volta-se a ter justamente todas as variáveis ao quadrado, e aqui, de fato, da maneira que ele colocou, ele isolou o z ao quadrado do lado esquerdo, porque lembra que no cone é igual a zero, né? E você tem o negativo nas outras variáveis. Então, ele colocou uma estrutura um pouco diferente aqui, mas que gera o cone também. No hiperboloide de duas folhas, de novo, você tem essa questão de todas as variáveis estarem ao quadrado. Todas. Todas estão ao quadrado. Só que nessa estrutura que ele mostra, aquilo que é de uma folha, o que é de uma folha, tem apenas um negativo. Na de duas folhas, você tem dois negativos. Então, essa é a recomendação geral para você identificar, né, as curvas. Né? Então, deixei essa tabela para vocês fazerem comparações. Mas, de qualquer forma, tem todas as aulas, né, onde eu fui mostrando para vocês justamente o comparativo entre elas. Né? Fui mencionando quando cruza, não cruza o eixo, por quê? Porque até o porquê não falei muito, mas se tiver o negativo, por exemplo, né, um negativo só, né, que é justamente o hiperboloide aqui, todos são ao quadrado, só tem o negativo. Aonde está o negativo é justamente o eixo, né, de simetria, que aqui é o Z, né? E no caso, no hiperboloide é o contrário, né? Aonde está os dois negativos, né, o eixo de simetria está no positivo, né, que é também o Z. Então, isso eu fui chamando a atenção também. Então, tá aí, né? Essa é a finalização daquilo que é bem importante. Por que que é bem importante? Porque essas figuras que eu estou mostrando para vocês aí, ela comparece na engenharia, em geral, né? Ali na parte de arquitetura, né? Engenharia civil, aquelas torres, né, que eu mostrei. Então, tem essa importância, tá? Essa importância numa engenharia, numa arquitetura moderna, tá? Então, essas figuras, vamos dizer assim, desafiam as construções, uma vez que elas têm estruturas bem interessantes, né? Bem complicadas, né? Que você deve construir.
tá ok? Então, tá aí, fica esse alerta, né, para vocês saberem que muita dessas coisas, né, se usa na engenharia civil. Uma dessas daqui, até outro dia estava, né, deixa eu só comentar uma coisa pitoresca, vamos dizer assim, um vaso na casa da minha tia é nesse formato, né? Às vezes, bancos, né, bancos de sentar tem o formato do hiperboloide de uma folha. Não sei se vocês já viram algo desse tipo. Então, não é só a arquitetura, e também o design de interiores, design de você colocar móveis com esses formatos, né, dá um ar de modernidade, né? Então, isso tem esse contexto do uso. Agora, essas figuras têm um outro contexto também, né? Que nós vamos ver um pouco mais à frente, tá? Um deles é esta figura aqui, ó, o paraboloide hiperbólico, que é a sela de cavalo, vai ter um papel importante para nós um pouquinho mais à frente aí, ok? Então, tem algumas coisas que a gente ainda vai estar revendo, né? Mesmo quando nós trabalharmos com as derivadas dentro desse contexto aqui, que já começa semana que vem já entrar nesse contexto de derivadas, tá? E superfícies gerais, né, que vocês podem estar usando, né, para construir qualquer tipo de superfície lá no usando o nosso querido GeoGebra, né? Então, antes, né, vamos dizer, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, por exemplo, a gente não tinha um GeoGebra tão fácil assim, né? 20 anos atrás. Hoje nós temos. Então, eu estou trazendo essa tecnologia para que vocês possam estar estudando. Tanto que eu vou usar uma das equações aqui, vou usar justamente essa, uma versão desta para mostrar uma superfície geral 3D, né? Só para vocês observarem. Neste caso aqui, o que eu quero chamar a atenção é que essa figura tem uma parte que é muito plana aqui, né? É devido justamente à função que está sendo trabalhada. Mas tem uma parte que não, formam picos aqui, ó, perto da origem, né? Bem perto da origem. Então, deixa eu fechar essa última situação, talvez até coloque uma outras coisas lá, né? Mas com superfícies gerais, porque essas que nós trabalhamos são superfícies bem particulares, né? Chamado quádricas, né? Então, essa tabelinha que eu deixei aqui são quádricas, né? Está faltando a esfera, né? Mas a esfera é um caso particular do elipsoide, né? Mas essas daqui não têm, em geral, um nome, né? Então, deixa eu só construir uma para vocês verem, né, o poder daquele GeoGebra e também, a partir de agora, se caso tiver situações de construir superfícies em que depende de duas variáveis, x e y, você tem o GeoGebra para ver como é que fica, né? Então, acompanhe aqui, né, a última apresentação do GeoGebra para um caso mais geral dentro das superfícies com duas variáveis, né? Então, só mais um instantezinho, deixa eu ver se está compartilhando aí com vocês, né? Já está compartilhando. Então, deixa eu voltar aqui. Então, acompanhe aqui a construção, né? Desde que ele libere para mim aqui, né? Deixa eu ocultar esse ícone. Só um minutinho, pessoal, que ele demora um pouquinho para sintonizar aqui. Eu fico sem reação do GeoGebra. Está meio lento aqui. Tem que compartilhar aí talvez com o Google Meet, e aí para ele carregar o software, ele demora um pouquinho. Opa, agora sim, agora ele liberou aqui. Então, agora eu vou apagar essas duas, né, e vou construir uma superfície geral. Lembrando que nós estudamos planos, cilindros, né, superfícies cilíndricas, e as quádricas, né, que são as mais importantes, por causa do equacionamento que vocês estão vendo aí. Então, agora eu vou colocar aqui uma função do seguinte tipo, todo mundo acompanha aí. Z igual. Então, vamos abrir o parênteses ali, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Até aqui é um paraboloide, ó. Vocês estão vendo, paraboloide circular, né? Ok? Não muda nada, né? Daquilo que nós fizemos. Agora eu vou multiplicar, deixa eu ver se ele tem aqui, por uma exponencial, né? Em que nós temos menos x quadrado menos y ao quadrado no expoente, tá?
E agora eu vou fazer uma alteração aqui e colocar 10 aqui, ó. Só a multiplicação pelo 10 aqui, vocês já viram que levantou parece um vulcãozinho, né? Parece uma figura de um vulcão, ó. Vou colocar um 15, por exemplo, mas vamos deixar o 10 que ficou um pouco mais suave, senão os limites que a gente tem aqui. Então, essa parte em azul, plana, que vocês estão vendo, faz parte da função, tá? Não é o plano XY, como ele aparece, né? Deixa eu ver se eu consigo eliminar a figura. Ó, essa parte cinza é o plano XY, tá? Que é o plano horizontal aqui para nós, que é o R2. Quando eu coloco assim, você vê que o plano XY, longe do centro da figura, está sendo ocupado pela figura mesmo, né? Que está em azul. Agora, esta parte mais interna da figura, que eu estou dando um pouquinho mais de detalhe agora, ó, olha só como parece um vulcãozinho, né? Olhar aqui por baixo, ó, como é que fica, né? Parece um vulcãozinho. Então, isso daqui é uma superfície mais geral, né? Não é uma superfície do tipo das quádricas, né? Embora tenha quádrica, que é o x quadrado, que eu acabei de mostrar o paraboloide. Né? Então, está aqui, né? Superfícies gerais podem ser traçadas, tá? Ok, deixa eu parar de compartilhar, só queria mostrar essa superfície geral e vou compartilhar já a introdução de curvas de nível. Então, assim, né, terminado o tópico 2, né, vocês têm aí o laboratório de GeoGebra, né, eu acho que é super interessante, né, vocês aprenderem a mexer com essa tecnologia, porque é muito difícil traçar essas figuras, mesmo, né, manualmente, em alguns casos, não digo que é impossível, mas se torna tão difícil que não vale a pena perder todo o tempo, né? 9h40. A Luana perguntou o horário de intervalo, né? Valeu. Eu só vou fazer uma introdução aqui das curvas de nível, né? E aí a gente faz um intervalo, eu adianto um pouquinho para a gente fazer o intervalo e depois eu dar sequência, eu vou fazer 20 minutos do intervalo e depois a gente vai direto, tá? Bom, então agora estou compartilhando, deixa eu ver se eu estou compartilhando, né? Estou compartilhando, justamente, né, o tópico 3. Estou começando com o tópico 3, tá? Como eu já falei, já tem a tarefa do tópico 3. Então, aqui, nesse caso, né, curvas de nível. Vamos ver um pouquinho, só a introduçãozinha que e já vou fazer o intervalinho, tá? Aí eu vou chamar vocês, vou pedir os 20 minutos mais, assim, deslocados, mas depois a gente vai direto até a finalização. É chamado curva de nível mapa de contorno. Eu vou trabalhar o conceito, as aplicações, a definição e exemplos, né? O que eu posso adiantar com relação à tarefa é que vai ter o laboratório GeoGebra aqui também. Por quê? Porque para traçar essas curvas de nível também é um pouco chato, é uma coisa muito lenta e chato às vezes. Com o GeoGebra a gente acelera esse processo aí, tá ok? Então aí eu vou fazer alguns exemplos daqui a pouco sobre isso, como vai ser usado o GeoGebra. Eu vou pedir, primeiramente, para vocês mostrarem no R3 qual é a curva, né? A curva não, o gráfico do R3, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, e também as curvas de nível. Então, agora acompanhe aqui a definição, não a definição, mas o conceito. Desculpa aí que eu tive que dar uma tossida. Vocês estão olhando ali a superfície, uma superfície geral, no R3. Então, quando eu falo R3, né, para aqueles que não estavam acompanhando anteriormente, eu estou falando do X, Y e Z. Isso é o R3. Então, essa superfície que aqui está, ela está no R3. O que se faz com essa superfície é fazer cortes horizontais, que são essas linhas azuis que vocês estão vendo aqui, ó. Essas linhas azuis são cortes horizontais, onde o Z é constante. Onde o Z é constante, ok? Então, nesta ideia, né, com essa ideia, eu posso projetar essas linhas azuis horizontais no R2, no plano XY. Então, aqui embaixo, essas linhas estão sendo projetadas, ó, no R2.
Então, as curvas de nível são essas linhas aqui embaixo, ó, que indicam o que está acontecendo com a figura. Então, quanto mais alto estiver aqui na figura, no Z, quanto maior o Z, vocês estão vendo que é a parte mais interna aqui dentro, né? Quanto mais baixo no Z, é essa parte aqui fora, né? Então, nós vamos ter que construir coisas, observar que tipo de figura é no R3. Então, lembrando de novo, essa figura aqui em cima é no R3, no espaço. E a figura de baixo é no R2, que é no plano. Então, ela está guardando informações, né, sobre a figura no R3, a partir de uma visualização no R2. Por exemplo, ó, vou pegar essa linha aqui, esta linha está sendo marcada com altura 45. Ó. Aonde ela está? É justamente esta daqui, ó. Esta de altura 45. Então, a gente vai fatiando a figura, né, cortando ela em alturas constantes, né? Essa aqui é a ideia. Além de ser chamada curva de nível, é chamada de mapa de contorno, que é essa figura aí. Agora, vamos ver uma outra aplicação, né? Que é justamente você pegar o relevo, né? Por exemplo, tem uma montanha, e aqui está o corte que a gente faz, né? Os planos de corte para construir as curvas de nível. Só que aqui, os planos de corte foram projetados em cima do R2. Então, aqui em cima é o mapa de contorno R2. Só que a montanha está no R3, né? Então, cada corte gerou um contorno. Vocês estão vendo aqui que eu estou destacando o contorno, né? Aqui atrás continua o contorno. Mas esse contorno, aqui em cima, ele está desenhado também, ó. É esse contorno que eu estou destacando aqui, ó. Ok? Então, isso é mapa de contorno ou curva de nível. Belezeira? Então, isso daqui tem importância? Meu Deus do céu, isso aqui é muito importante. Às vezes, as figuras que estão no R3 são coisas que nós já trabalhamos. Às vezes, é uma coisa geral, tipo uma montanha. Está no R3, a gente joga para o R2. Essas linhas, então, que eu estou mostrando aqui, nada mais é linhas de mesma altura. Essa que é a grande questão, mesmo Z. Né? O Z para nós, né, eu já tinha comentado isso rapidamente, né, o X é a abscissa, o Y é a ordenada, e o Z é chamado de cota, né? Por isso que tem essa palavra aqui no texto que eu estou colocando no slide aqui, né? Aparece a palavra cota. Então, nós construímos planos imaginários de cortes. Esses planos aqui, ó, vai cortando a montanha, vai fatiando ela. É que nem você pegar a figura do pão, por exemplo, e cortar em fatias, sabe? O pão, uma baguete, né? Cortar ela em fatias. E depois você junta, você percebe que a baguete está cortada em fatias e você consegue juntar e ver os cortes, né? Você pode pegar uma fatia da baguete e perceber o contorno amarelinho, né, do pão, onde ele está mais queimadinho, né, mais assado. Então, esse contorno é justamente o contorno que é desenhado nessa superfície R2 aqui, tá? Então, é justamente esse contorno. De novo, aquele probleminha. Deixa eu apagar aqui. Então, isso é chamado de mapa de contorno ou curva de nível. Acredito que vocês já, né, estão capturando a informação aí. Agora, a grande questão nossa, deixa eu só voltar na parte anterior, né, que era um pouquinho melhor para observar, né? Então, a grande questão é o seguinte, mas espera aí, a gente recebe o R3, a função está no R3. Como é que a gente constrói essas funções no R2, né? Como é que a gente faz essa, que nós chamamos de projeção? Então, está aqui a palavra bem interessante, né? Projeção do R3 no R2. Como é que a gente faz isso, né? Então, aí, já vou adiantar um pouquinho. Nós vamos colocar algum número para Z. Algum número.
No início, antes de chegar nesse número 2 aqui, o Z tem que ser constante, ou seja, aqui é 45, então essa linha que, de novo, eu estou contornando, é uma linha onde o Z é sempre 45, se for em altura, seria 45 metros, né, de altura. Então, né, imagine, né, aquele contorno em vermelho que eu coloquei no R3 e também no R2, a altura é 45. Então, todos os pontos em cima dessa linha no R2 tem Z igual a 45. Mas, de maneira geral, o que nós vamos fazer? Como Z vai ser uma constante, isso daqui é uma constante, a altura sempre igual para todas as linhas que vocês estão vendo, né? Para cada uma daquelas linhas tem um Z diferente, mas sobre cada linha o Z é sempre o mesmo. Então, né, nós vamos primeiro colocar o Z, uma constante K qualquer, e depois a gente decide qual é o valor do K que a gente vai usar. Então, essa vai ser a estratégia para a gente construir essas linhas aí. Tá ok? Então, isso é chamado curva de nível, mapa de contorno. E daqui a pouco eu vou dar mais detalhes. Não percam a próxima apresentação, depois do intervalo, que tem várias transparências que eu vou mostrar isso, o quanto é importante para a engenharia, tá bom? Quanto é importante saber isso daqui. E a base é o quê? Saber construir no GeoGebra o R3 e saber construir no R2. Então, agora nós vamos intensificar o uso do GeoGebra, principalmente nesta parte aqui do conteúdo. A gente vai precisar saber lidar no R3 e no R2. Tá? Essa é a grande questão. Então, vamos dar uma paradinha. Agora é o nosso intervalo. Então, já parei de compartilhar. Eu costumo fazer os protocolos aqui, né? Segunda parte, né? A hora que eu falo vai dar intervalo, eu paro a gravação. Por quê?